Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos dar início, propriamente dito, hoje a um seriado de ministrações sobre fé, especificamente falando sobre elementos que encontramos na Bíblia, que são elementos que devem canalizar fé a nós, elementos instituídos pelo Senhor nas Sagradas Escrituras, que devem ser elementos que, vamos dizer assim, a nossa fé ela seja trabalhada, a nossa fé ela entre em evidência, a nossa fé possa ser exercitada. Era uma ministração que eu estava relutando comigo mesmo em ser dispensável para esse projeto, que estamos com ele em áudio e vídeo, e esperamos também produzir um outro material para colocar na mão dos interessados por verdades bíblicas. Até porque, volto a dizer, propósito deste seriado de ministrações é compartilhar com os irmãos aqui da igreja, é compartilhar com os inscritos no canal do Acordo da Bênção, os ouvintes da Rede Cristã, a 103.3 e as plataformas como aplicativo e site, gerar subsídio teológico, doutrinário e apologético, gerar exatamente para os irmãos consciência cristã, gerar para os irmãos respaldo para os mesmos terem uma vida resolvida, uma vida abençoada, uma vida sarada, em o nome do Senhor Jesus. E como eu estava relutando, eu presenciei uma programação televisiva em que, e a gente tem visto isso de diversas maneiras, não só na televisão, como hoje nas plataformas sociais, não é? Muita merchandising de igrejas. Recentemente eu vi um pessoal oferecendo vassoura a R$1.000 para que fosse varrida toda a maldição da casa dessas pessoas. Uma igreja lá de Minas Gerais, se eu não me engano, fazendo essa propaganda. E a gente tem ouvido cada absurdo, né? Mas no momento em que eu já estava pensando em não ministrar esse seriado sobre fé e os elementos bíblicos que devem estimular a nossa fé, eu fui abordado com um pastor, inclusive de renome, pessoa que eu até estimo e considero muito, prometendo aos seus fiéis, ou aos fiéis da sua respectiva denominação, o fabrico de um pão, com elementos aí de Israel, eu acho que a água de Israel, o sal de Israel, o trigo de Israel, para que as pessoas, ao ingerir esse pão, tivessem suas vidas fortalecidas. Isso aí veio para mim como uma resposta para o meu espírito, dizendo: fale a palavra e não te cales, fales e não deixe de falar o que o povo precisa ouvir, o que o povo precisa ser esclarecido. Nós inclusive tivemos a ceia do Senhor no culto anterior a este. Eu até fiz já uma abordagem com relação aos elementos, vamos dizer, ingeríveis, né? Elementos que a gente come ou que a gente bebe e que comunicam pela fé a presença e o poder do Senhor a nós. E deixa eu começar por esses, mas depois ou voltar a falar deles no decorrer da ministração. Vamos ler, para começar bem, Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo de número 11.
versículo de número 6. E é importante ministrar isso e esclarecer isso, porque há algumas décadas atrás surge o movimento neopentecostal, digamos assim, moderno, né? Neo, novo, pentecostal, novo Pentecoste. Mas já havia algumas igrejas, vamos dizê-las assim, pentecostalizadas, mas não na linha que é considerada tradicional, como por exemplo as igrejas que dão ênfase ao dom das línguas estranhas, à interpretação das línguas e à profecia. Especificamente falando, eu vou infelizmente precisar dar nomes, mas não de maneira pejorativa. Me entendam os irmãos aqui no templo e me entendam quem estiver me assistindo, quem estiver me ouvindo agora. Precisar dar nomes só para situar os irmãos contextualizadamente na história. Por exemplo, igrejas que são conhecidas tradicionalmente pentecostais são as Assembleias de Deus. Aqui no Brasil, eu me refiro. A gente, nas quartas-feiras, está estudando sobre o Espírito Santo e nós já vimos que há muitos séculos atrás, antes mesmo de surgir a Assembleia de Deus, o falar em línguas já tinha sido restaurado da experiência dos cristãos, dos evangélicos, né? A partir da Rua Azusa e bem como o movimento wesleyano. Mas eu não vou dizer exatamente agora a data, porque eu não tenho agora em mente a data. Surge no decorrer desse pentecostalismo igrejas que surgem com a proposta de romper essa tradição pentecostal, como as igrejas Deus é Amor, Quadrangular e Casa da Bênção, que passam a usar de elementos que já não são bíblicos para estimular a fé das pessoas. E há algumas décadas mais recentes surge o chamado movimento neopentecostal, que tem explorado de maneira desacerbada elementos para trabalhar a fé das pessoas. E se usa de tudo. Eu não vou dizer nomes aqui de coisas que se usam, porque você de repente só vai canalizar a Igreja Universal. Mas esses dois acontecimentos que eu acabei de citar agora não foram da Igreja Universal. A venda de vassoura a R$1.000 para varrer a maldição da casa não foi da Igreja Universal. O fabrico do pão para você comer e estar aí forte espiritualmente não foi da Igreja Universal. Porque senão as pessoas acabam tornando a Igreja Universal Cristo dessa heresia neopentecostal, né? E infelizmente é um equívoco que as pessoas cometem, porque a cada instante surge um elemento pastor, surge uma denominação explorando a fé das pessoas, usando de elementos que a gente chama de extra-bíblico, porque não tem na Bíblia, né? Mas usa de elementos que o profeta Zacarias, se ele tivesse vivo nos dias de hoje, ele chamava de terafins, ídolos pequenos ídolos, o que a gente conhece culturalmente, religiosamente como amuleto, que o católico tem a figa, tem o trevo, tem a ferradura de cavalo, tem o pé de coelho, e etc, e etc. Na igreja chamada hoje evangélica neopentecostal, nós temos tudo que você possa imaginar. Até elementos do candomblé têm sido utilizados em algumas instituições chamadas evangélicas, se é que a gente pode chamar de evangélica. Uma vez que nós já dissemos aos irmãos que a igreja evangélica
historicamente falando, ela é a instituição religiosa que mais se aproxima da Bíblia Sagrada, que mais se aproxima do cristianismo. E sem essa ponte, a pessoa está muito distante de ser considerada cristã. Não que o fato de estar dentro de uma igreja evangélica a pessoa seja cristã. Porém, se você não encontrar cristão dentro de uma igreja evangélica, você não encontra em lugar mais nenhum. Está claro? Você não encontra em lugar mais nenhum. Porque ainda é instituição religiosa que usa a Bíblia. Alguns até de cabeça para baixo, alguns de braço para frente, não é? Mas ainda usa a Bíblia. Cai fora aqui, cai fora acolá, como, por exemplo, essa exploração da fé. A exploração que eu estou falando da fé não é no contexto financeiro, monetário, de extorsão, que infelizmente acontece por trás dessa prática, isso aí, mas a exploração da fé no sentido de trazer a fé das pessoas à evidência, de trabalhar a fé das pessoas e despertar nas pessoas a fé que é necessária para sermos abençoados, para sermos vitoriosos, para termos as nossas orações respondidas, para dizermos ao monte ergue-te ao mar e isso suceder, para obtermos as bênçãos que precisamos e desejamos da parte de Deus. Por isso que em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, que é o sujeito do versículo 5. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A gente está vendo aqui que fé é algo imprescindível, não é? A definição que a Bíblia dá de fé é muito assim, não exatamente clara, porque precisa de uma elucubração para poder entender o versículo 1 de Hebreus 11. Precisa de uma meditação mais profunda para entender Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então não está muito clara a definição, precisa de uma meditação mais profunda, não é? Para poder chegar a uma conclusão do que esse texto está querendo dizer. De maneira mais simples, já defini fé aqui para os irmãos, respaldada na doutrina, na parábola do servo, do amigo importuno. Lembram da parábola do amigo importuno? Que vai na casa de um amigo de madrugada, bater na porta dele, pedir-lhe pão para poder atender a um viajante que se hospeda na sua casa. Aí o cara sai da casa dele, vai de madrugada bater na porta de um amigo, pedir pão para dar a um hóspede. O amigo está dentro de casa e diz: rapaz, não me incomoda, porque eu já estou deitado com a minha esposa e os meus filhos, e de meia-noite não é hora de ninguém estar batendo na porta de ninguém pedindo pão, ainda mais para dar a um hóspede. Mas o que foi até a casa pedir pão, ele foi na certeza de que seria atendido. Ele foi na certeza de que o amigo se levantaria, mesmo já estando deitado, para lhe atender. Aí nós explicamos para os irmãos e definimos que fé é isso: a coragem de pedir e a certeza de receber. De maneira bem mais simples de entender o que é fé. Inclusive Jesus, na moral da parábola, diz basicamente isso, que o amigo atendeu
ao outro por ser seu amigo. Por ser seu amigo. O que estava dormindo atendeu o que bateu a porta por ser amigo, mas o que bateu a porta foi na certeza de que seria atendido. O meu amigo vai me atender. O pão não é para mim, mas o meu amigo vai me atender. É meia-noite, mas o meu amigo vai me atender. Ele já está dormindo, mas ele vai me atender. Fé, essa parábola define para nós isso: a coragem de pedir e a certeza de receber. Fé é um elemento divino. Fé é um elemento divino. Então todo ser humano tem fé. Eu já fiz até um trocadilho que uns têm fé demais e outros fé de menos, não é? Mas todo mundo tem fé. O pior elemento da sociedade que você possa indicar, ele tem fé. Fé é um elemento divino, todo mundo tem fé. E é um princípio humano, porque fé precisa ser exercida, fé precisa ser praticada, fé precisa ser exercitada. Tiago diz que a fé sem obras é morta. A fé precisa ser praticada. A mulher do fluxo de sangue, que 12 anos sofreu com hemorragia, ela, depois já desenganada pela medicina da época, o seu estado saindo de mal a pior, ela tendo gastado tudo quanto tinha, nada lhe adiantando, ao ter ouvido falar que Jesus Cristo ia passando próximo onde ela estava, ela disse consigo mesma em seu coração: se eu tocar simplesmente no abanhado das suas vestes, eu ficarei curada. E ela sai de onde está. A gente não vai pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, porque é uma história que traz para nós muitas lições práticas, né? Mas ela vence muita coisa. Ela vence uma fraqueza de 12 anos de perda de sangue. Ela vence o tabu, né, religioso, porque lepra e hemorragia fazia principalmente com que a mulher se distanciasse dos demais da sociedade. Ela vence tudo isso, ela rompe a multidão. E quando a gente fala de multidão, a gente tem uma média assim, por conta daquela multiplicação de pães e peixes, para mais de 10 mil pessoas, ou aproximadamente 15, se você der uma mulher para cada homem e um filho para cada casal. Então você já pensa em muita gente. E a mulher rompe a multidão, toca nas vestes de Jesus, e na hora o milagre acontece. A hemorragia para, ao ponto de inclusive Jesus dizer: quem foi que me tocou? E alguém abordá-lo: mestre, como é que tu diz que quem te tocou? Porque a multidão toda te aperta, te oprime, aí todo mundo toca no Senhor. E o Senhor ainda pergunta: quem foi que lhe tocou? Ao que Jesus responde: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia. E aí a mulher se identifica, dizendo-lhe: foi eu, Senhor, quem te toquei. Jesus chega para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Amém? Porque a fé precisa ser posta em prática. A fé deve ser exercida, porque a fé sem obra é morta, não é? Então fé é a coragem de pedir, a certeza de receber, é um elemento divino, é um princípio humano. A Bíblia apresenta a fé como fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 28. E como fruto do Espírito aí, fé é uma chamada à fidelidade a Deus. Como fruto do Espírito, fé aí é uma chamada à fidelidade a Deus. A fidelidade a quem nós devemos satisfação. Fidelidade a quem nós vamos prestar contas.
E não há fidelidade a Deus sem sermos fiéis a quem nós devemos satisfação. O cônjuge deve ser fiel ao outro. Sem essa fidelidade, não há fidelidade a Deus. O empregado deve ser fiel ao patrão, não é? A igreja deve ser fiel ao Senhor. O pastor deve ser fiel ao Senhor. Fé como fruto do Espírito é uma chamada à fidelidade. A fé também ela aparece em Coríntios como dom do Espírito e está na classificação dos dons de poder, que é a nossa próxima aula da escola dominical. Fé nos é apresentada como uma manifestação do Espírito Santo. E nós, na aula mais recente, na escola bíblica, que os irmãos estão convidados a participarem, a gente já viu que a manifestação ou as manifestações dos dons do Espírito Santo, elas são esporádicas e circunstancial. Amém, amados? A manifestação dos dons do Espírito, elas são esporádicas e circunstanciais. Está escrito em Coríntios que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O dom não é uma manipulação minha, não é uma manipulação de quem quer que seja, porque o dom não é nosso, o dom é do Espírito Santo. E o dom da fé, a sua manifestação é igual aos dons de revelação, palavra do conhecimento, discernimento do Espírito e a palavra da ciência, os dons de curar, o dom de operação de milagres, a variedade de línguas, a interpretação e a profecia. O dom da fé, a sua manifestação também ela é esporádica e circunstancial. É Deus quem o manifesta quando ele vê que é necessário. Amém, amados? Mas existe a chamada fé natural. A fé natural, ela está dentro do conceito que eu passei para os irmãos há pouco, de ser um elemento divino, que todo mundo tem, que tem a ver com confiança, que tem a ver com segurança, que tem a ver com... a gente confunde muito fé com crença, né? Mas há essa aglutinação espiritual do elemento. Tem hora que você não sabe o que é crença nem fé, mas sim há essa aglutinação do elemento espiritual, a fé, que ela aquela exatamente confiança, como já alguém disse, de pisar no freio e ele funcionar, mas infelizmente tem hora que não funciona, de apertar o botão do desligue e o botão não funcionar e não desliga, né? Mas no normal é que a coisa funcione como deve funcionar, e você vai naquela segurança, você vai naquela crença, você vai naquela confiança. Isso aí é o que é chamado de fé natural. A fé ela é imprescindível, como a gente acabou de ver, porque ela é um elemento que agrada a Deus. E ela é tão imprescindível que o Senhor proporcionou a nós esse elemento para que nós, inclusive, vençamos e superemos as adversidades da vida. Em uma oportunidade, Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis ao monte, ergue-te ao mar, e isso sucederá. Mas tem gente que já quer que, por exemplo, um monte que nós temos aqui diante de nós, eu acho que é o Terezinha ou o Pascoal, o pessoal quer ter fé de dizer: ô Alto Pascoal e Terezinha, vai para a praia de Olinda e quer que saia rasgando aqui, sabe, Avenida Bibiribe, a Olinda, a PE15, passe ali para o Amparo,
Shopping Olinda e cai dentro da água. Tem gente que quer que isso aconteça assim. E isso foi uma metáfora. Isso foi uma figura de linguagem de Jesus, para nós entendermos que a fé, ela realiza o impossível. A fé realiza o impossível. Amém, amados? Louvado seja Deus. A fé, ela é um elemento divino porque ela foi dada por Deus a todo ser humano. Mas a fé, ela é alimentada pela palavra. Em Romanos 10 está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Ou seja, a fé, ela é despertada, porque ela já existe. Ela é polida, ela é lubrificada, ela é acesa. Ela se torna viva através da palavra de Deus. Amém, amados? Eu disse que precisaria de tempo exatamente para explicar isso direitinho aqui. Porque, por ser um elemento divino dado ao ser humano, a fé existe. É a questão da confiança, da segurança, da crença. Mas há exemplo de muitas coisas que Deus deu ao homem e o homem desviou do foco. O homem corrompeu. O homem corrompeu a fé. É quando o ser humano canaliza a sua fé em alguém que não é Deus. É quando o ser humano canaliza a sua fé a algo que não é a palavra de Deus. Mas é através da fé que ele obtém o seu sucesso. Porque deixa eu tentar dizer mais uma vez para você entender que a fé, amados, ela é como uma dimensão. É uma dimensão. Inclusive, um pastor coreano muito conhecido no segmento pentecostal, antigamente chamado de Po Yong-Chu, que mudou o nome dele para David Yong-Chu, ele escreveu o livro A Quarta Dimensão. E ele escreveu esse livro basicamente num conflito que ele, como evangélico, teve diante de uma situação de ter orado por umas pessoas, ou algumas pessoas doentes e crentes, não obterem a cura divina, enquanto ele viu um budista orando a Buda e sendo curado. Aí ele ficou intrigado com aquilo, e aí ele foi estudar sobre a fé, e ele percebeu que a fé, ela é exatamente essa, para entendermos essa dimensão. Para quem não entende dimensão, deixa eu dizer a você, pense nas nuvens agora que estão no céu. Dimensão. Você está vendo aqui o teto da igreja, pense isso como uma dimensão. Acima desse teto tem outro telhado, outra dimensão. Depois desse outro telhado só vai ter nuvem. Se o céu não tiver, como a turma diz, azul, né? Todo azul. Tem a nuvem, dimensão. Então essas camadas aí de etapas sobre a nossa cabeça, a dimensão. Então a fé é essa dimensão, essa lei dimensional que Deus criou, para que a pessoa, ao chegar com a sua mente, para entender melhor, para a pessoa chegar com a sua mente nessa dimensão, a pessoa poder acionar da dimensão o que ela deseja. É o elemento divino, é essa força que faz a dimensão ser acionada, e de lá, ou nessa relação minha mente e a dimensão, faz acontecer o resultado. Faz acontecer o resultado, certo? É quando se explica o fato de você ver não só budistas, mas você vê espíritas, e você vê católicos, e você vê
pessoas dos mais diversos tipos de crença, invocando seres estranhos e as coisas acontecendo em suas vidas. Coisas que a gente olha e diz assim: rapaz, só quem poderia fazer isso era Deus. Porque para Deus nada é impossível. Mas se Jesus disse já que a fé, ela faz o impossível também acontecer. Porque do jeito que existe leis, como a lei da gravidade, a fé é uma lei que a pessoa, acionando a dimensão, ela faz acontecer. Faz acontecer. A gente atribui que foi Deus, porque quem criou a lei foi Deus. Mas no momento presencial do acontecimento, ou em loco, o que fez acontecer não foi exatamente Deus, a pessoa, Deus próprio, foi a fé da pessoa. Você vai precisar talvez ouvir essa ministração de novo, e ainda bem que ela está gravada, para ir tirando suas dúvidas. Não é? O que fez acontecer foi a fé da pessoa. Por exemplo, para que esse ventilador seja acionado, eu uso o que? O interruptor. Perfeito? Amém? Mas eu posso fazer esse ventilador ser acionado sem o interruptor? Posso ou não? Posso ou não? Posso. É só eu pegar o fio positivo com o negativo. Vai dar um curto, né? Mas se eu pegar o fio que está da rede e ligar nele, né? Vai dar um curto, é verdade? Vai dar um curto. Mas se eu pegar o negativo que está vindo da rede, Luiz, e acionar nele, não vai funcionar? Porque o interruptor não faz a ligação do... Ele corta o positivo, não é? Pronto, é porque se for juntar o negativo e o positivo, explodir mesmo. Quando eu aciono o interruptor, eu ligo, eu fecho a corrente, o positivo, não é? Mas se eu trocar esse interruptor e botar outro interruptor mais moderno, fazer a instalação certinha, se eu fizer a ligação certinha, vai acionar o ventilador? Vai acionar. O senhor falou aí de um controle remoto, foi de um sensor. Se eu mudar de interruptor para um sensor, vai funcionar? Porque a lei que funciona por trás do interruptor, estando certa, não ligando o negativo com o positivo, pelo amor de Deus, eu não sou eletricista, mas ligando o positivo vai funcionar. O que significa dizer? Significa dizer que do interruptor para cá é uma ação do homem, do interruptor para dentro é uma lei de Deus, e a lei de Deus, ela é perfeita. A lei de Deus, ela é perfeita. Amém, amados? Para nós acionarmos um carro, né, irmãos? Marcos, Luiz Carlos, irmão que dirigem aí, a gente tem que ter uma chave, não é isso? E girar, e ligar, não é? Mas se eu posso ligar um carro sem a chave? Posso? Pode, que é a chamada ligação direta. E hoje já tem carro, irmão, que você aperta o botão aqui. Dia desse eu estava conversando com o irmão de madrugada na rádio, um carro terrível que ele estava com um carro lá, uma viatura, irmão, aleluia, uma aeronave. Aí ele, de repente, eu conversando com ele, eu sabia que não tinha ninguém dentro do carro, porque estavam eles dois comigo. De repente o carro, tá com mais alguém aí, varão? Ele disse, não, é que eu liguei o carro aqui, no botão. Mas o sistema remoto funcionou, porque a coisa está equipada lá para funcionar. Então, a lei de Deus, ela é perfeita. O homem é que muda a sua parte. E o homem, por não canalizar a sua fé em Deus, ou a Deus, por não canalizar a sua fé pela palavra, ele tem corrompido o princípio ou o elemento divino que é a fé. Disso aí ele vai dar conta. Porque se eu ficar ligando
o interruptor acionando o ventilador de forma errada, eu vou gerar um problema mais tarde. Eu vou ter um problema, eu posso levar um choque. Se eu ficar fazendo a ligação direta do carro sem a chave, eu vou gerar um problema na elétrica do carro. Então quem estiver usando a sua fé erradamente vai ter problemas. Quem estiver usando a sua fé erradamente vai ter problemas. E o grande problema de usarmos a fé erradamente é a perdição eterna, é a condenação eterna. Mas por que, pastor, trazer este assunto de fé supostamente tão complexo que o senhor está tentando explicar? É exatamente por conta disso, basicamente por conta dessa satisfação final que daremos a Deus, que é a nossa salvação. Em que consiste a nossa salvação ou a nossa perdição? Se não estivermos indo pela palavra. E quem quiser se salvar, procure ir pela palavra de Deus. Amém, amados? Quem quiser se salvar, procure ir pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a fé é importante procurar entendê-la, apesar de ser esse elemento, esse princípio tão abstrato. Mas é importante entender a fé como a gente tem procurado entender a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a palavra de Deus, ela traz para nós a explicação desses imprescindíveis elementos, a santificação e a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, amados, a fé, a gente citou Hebreus 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela precisa ser, como eu disse, polida, acesa, vivificada, acendida em nós, trabalhada em nós, acionada em nós. E como isso pode acontecer, pastor? O Senhor, Ele instituiu na palavra exatamente por conta dessa nossa, talvez, incredulidade arraigada na natureza pecaminosa, este ceticismo materialista nosso, sabe, amados? Elementos externos que vão ajudar a nossa fé a ser trabalhada. E biblicamente falando, existe um elemento, existe vários elementos aqui, mas existem elementos das suas, vamos dizer assim, classificações. Um elemento terapêutico é a unção com óleo. O óleo que servia já pelos antigos para aliviar a dor, servia como analgésico. Você já ouviu falar por aí do óleo doutorzinho, né? Mas está longe disso. Mas o óleo servia exatamente para aliviar os hematomas. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Quem lembra da parábola do bom samaritano aí? O camarada foi pego e espancado pelos salteadores e jogado na beira da estrada, quase morto. E passou o sacerdote, passou o levita, e foi passando as pessoas, até que passou o samaritano, parou, cuidou deste homem, passou óleo no corpo dele e entregou a alguém para que alguém cuidasse daquele homem. Então veja que o óleo serviu para que as dores do homem, das agressões que sofreu, as lesões no seu corpo, elas serem as dores minimizadas. O óleo, que é símbolo do Espírito Santo desde o Velho Testamento, ele é incorporado na doutrina apostólica em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 13, em que é ordenado que o enfermo chame os presbíteros da igreja
para orarem e ungirem com óleo. E a Bíblia diz que a unção com óleo, Tiago capítulo 5, versículo de número 14: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, óleo, numa linguagem popular, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então observe que não precisava do óleo, já que tem o nome do Senhor. Sim ou não, igreja? Não precisava necessariamente do óleo, já que tem o nome do Senhor, Jesus. E o nome de Jesus é o nome que está sobre todos os nomes. O nome de Jesus é soberano, porque Jesus levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É Jesus que nos perdoa todos os pecados e nos sara de todas as doenças. O seu nome está sobre todo o nome, pois perante ele todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Aleluia. Tem o nome do Senhor, mas para que o óleo? Porque tem gente que, por não estar vendo o Senhor, o nome não é suficiente. Isso é uma deficiência que existe na maioria de nós, e em muitas vezes em nós, não exatamente de repente sobre o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, mas sobre outras situações em que a gente precisa de algo, vamos dizer, visível, palpável, mais concreto. Tem hora que você ora, conversa com Jesus, mas não se dá por satisfeito, sente a necessidade de conversar com alguém. Não acontece ou não isso? Acontece ou não isso? Isso acontece com todo mundo, viu, irmão? Se não acontecer com você, você é mais doente do que você pensa. Isso é normal. A gente precisa às vezes de desabafar, de externar. E a gente não fala com as paredes, eu até falo. Fala com o travesseiro. Tem gente que fala com gato, fala com cachorro, porque não confia mais em ninguém. Aí procura até um objeto para conversar, fica falando com o espelho, por causa dessa carência psicológica, emocional. Aí o Senhor, sabendo dessa deficiência em nós, instituiu elementos visíveis, instituiu situações, elementos materiais, para ajudar a nossa fé a ser vivenciada. O azeite ou o óleo da unção é um deles, biblicamente falando, não existe outro. Que a pessoa é ungida com óleo. Agora observe, o que faz a pessoa ser curada é a oração da fé. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Mas a pessoa se dará psicologicamente satisfeita, porque algo veio a ela. Isso é simplesmente psicológico, porque o óleo em si não tem poder de nada. Mas não é por isso que eu posso usar água, mas não é por isso que eu posso usar vinagre, mas não é por isso que eu posso usar outra coisa, porque o Senhor mandou que fosse óleo. Amém, amados? O Senhor mandou que fosse óleo. Essa é a diferença de ser cristão e ser cristão. Está restritamente condicionado, limitado, enquadrado ao que a Bíblia diz. A oração salvará o doente, e o Senhor levantará. Ainda diz que se ele tiver cometido pecado, serão perdoados. Deixa eu esclarecer aqui que não é
o óleo que faz com que a pessoa tenha os pecados perdoados, porque o único elemento que nos purifica de pecado, a gente já sabe aqui, mas muita gente precisa ser evangelizado e aprender que o único elemento que nos purifica de pecado é o sangue de Jesus. É o único, não é o óleo, não é nenhuma outra cerimônia a não ser a confissão, o arrependimento. E o elemento que perdoa os pecados da gente é o sangue de Jesus. Mas o Senhor instituiu o óleo como sendo um elemento que vai acionar a fé do doente, por exemplo. E não só doente. No contexto do Salmo 89 e aqui mesmo em Tiago capítulo 5, versículo, por exemplo, de número 13, é qualquer pessoa que estiver abatida, qualquer pessoa que estiver cabisbaixa, qualquer pessoa que estiver desanimada, a unção com óleo e a oração mudará o quadro, porque o óleo é símbolo do Espírito Santo. Amém, amados? Esse é o elemento que deve ser comunicado ao corpo da pessoa. Deixa eu explicar aqui, porque sobre a unção há muitos esclarecimentos necessários. Primeiro, a unção com óleo, ela foi, sabe, amados, adulterada, porque hoje estão comercializando a unção com óleo. A unção não deve ser vendida, ou seja, óleo de unção não é para ser comprado. E a turma está vendendo óleo de unção e a turma está comprando óleo de unção. O outro detalhe, isso está baseado naquele processo que eu disse aos irmãos, de infelizmente a fé está sendo explorada comercialmente. Mas existe outro problema desse aqui, gerado pelo mau entendimento do texto bíblico, é que a unção com óleo, ela tem sido vulgarizada, ou seja, está todo mundo ungindo todo mundo, e não pode. À luz da Bíblia, quem deve ungir? Presbítero, pastor, evangelista, pessoas que exercem o ofício pastoral. Aí você diz, mas pastor, o irmão me ungiu, a irmã me ungiu, não é pastor nem nada, e funcionou, deu certo. A gente vai explicar isso aí. O outro problema que geraram a doutrina bíblica da unção com óleo, a unção tem sido mistificada. É um tal de ungir a chave, ungir a porta de casa, e sai ungindo o carro, sai ungindo o veículo. Isso é mistificar a unção. A unção deve estar em mim, porque eu e tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Você e tudo que diz respeito a você que é do Senhor pertence ao Senhor. Está sob os cuidados do Senhor, está sob a proteção do Senhor. Nas demais coisas você tem que ter cuidado. Não adianta ungir a chave do motoqueiro e ele andar em cima de uma moto em mais de 100 km por hora. Vai voar e torar a moto e ele no meio, se houver uma colisão. Amém, amados? Não, mas unge aqui a porta para o demônio não entrar na minha casa. Ele vai entrar pela brecha da fechadura, se você não tiver unido a Jesus. Para o diabo não ter vez nem voz em sua vida, para o diabo não entrar na tua casa, não entrar nos teus negócios, não entrar nos teus empreendimentos, não entrar na tua mente, tu tem que ser igreja. E ser igreja está unido a Cristo, está sujeito a Cristo, e como igreja o diabo não tem vez e nem voz em nossa vida. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então fizeram isso com a unção. Aí você diz, mas pastor, funciona. Fulano não é pastor, fulano não é pastor, mas ungiu, funcionou. Eu ungi a chave, a foto, ungi. Não, a unção, as pessoas vêm para eu ungí-las, aí vem com foto, vem com a carteira de trabalho, o currículo. Se eu for ungir o currículo, vai manchar o currículo, a empresa não vai receber.
Se eu for ungir a carteira profissional, vai deteriorar o seu documento. Não é nem por causa disso, porque isso é misticismo. A unção deve estar na pessoa. Eu que tenho que ter a minha fé trabalhada. Você que deve ter a sua fé trabalhada. E a sua fé deve ser trabalhada de acordo com o que diz a palavra de Deus. Amém, amados? Outro elemento que o Senhor instituiu para acionar a fé das pessoas: a imposição de mãos. Eu até ouvi já um termo aí que estão fazendo de toque nas pessoas. Eu até citei esse termo aqui uma vez, agora eu esqueci. A sensação do momento por aí está sendo esse negócio de tocar nas pessoas. Mas a Bíblia já fala disso aqui, ó, faz tempo. Não é? A imposição de mãos. A imposição de mãos é uma doutrina bíblica que fala de transferência. No Velho Testamento havia uma situação em que 2 animais eram levados como sacrifício, em que o ofertante ele colocava a mão sobre um animal e confessava os pecados, colocava a mão sobre o outro animal e também confessava os pecados. Um animal era imolado, representando ou tipificando Jesus sendo crucificado. Mas quando ele confessava impondo as mãos, é como se ele estivesse transferindo os pecados para o animal. O outro animal era solto no deserto, tipificando Jesus Cristo ressuscitado. Imposição de mãos fala de transferência. Paulo diz a Timóteo: não despreze o dom que foi dado a ti com a imposição de mãos do presbitério. Imposição de mãos fala de transferência. Jesus disse: os sinais seguirão os que crerem. Entre muitas coisas, Jesus disse: e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Então é colocar a mão sobre o enfermo. Não é necessariamente na enfermidade. Tem gente que diz: pastor, eu estou doente, eu estou com a doença aqui, põe a mão aqui. Irmão, se for orar botando a mão em algumas pessoas que estão doentes, pastor tem que ser um povo, porque tem gente que é doente dos pés à cabeça e haja a mão na cabeça, e onde está o centro de toda a nossa estrutura. Aquilo é canalizado para todo o corpo. Tem que ter essa fé. Como a unção com óleo, eu devo ministrar a pessoa e não as coisas. Então a imposição de mãos, que é um outro elemento que o Senhor instituiu para acionar a fé, para que o orado, a pessoa por quem eu estou orando, ela sinta-se, por exemplo, aceita, recebida, acolhida, próxima. Haja esse contato afetuoso de quem está orando, porque além de amar ser bom, coisa boa é ser amado. Amém? Ser aceito. E a imposição de mãos, ela traz essa mensagem afetuosa, mas é também puramente psicológica para o que está recebendo a oração. Porém, o Senhor instituiu ela como sendo, em algumas situações, necessária ao orar pelo enfermo. Amém, amados? Louvado seja Deus. A unção com óleo, a imposição de mãos. Deixa eu falar aqui agora a você do elemento que eu disse antes, ingerível, que a gente come, que passa pela nossa boca. São os únicos: o pão da ceia e o vinho da ceia. Depois de sagrados, depois de orado pela igreja junto com o pastor, o pão e o vinho passam a ser sagrado para que sejam ingeridos pensando
em Jesus. Mas a turma aí tem usado a água ungida. Você não encontra respaldo na Bíblia para usar a água ungida. Beba água e seja abençoado. Não existe. Mas isso criou um modismo, e esse ensinamento errado da água ungida ficou uma coisa tão volumosa na cabeça dos segmentos religiosos que as pessoas escutam até quem não fala isso do tipo ter dito. Uma vez uma irmã disse: pastor, eu orei como o senhor mandou, eu botei a água no rádio e orei. Eu disse: irmã, a senhora está me confundindo com outra pessoa, porque eu não peço para ninguém botar água em cima do rádio. Vai que a água derrame e pife o seu rádio. Eu oro com água sobre a televisão. Vai derramar, vai pifar a televisão. Mas não é nem por pifar o rádio, nem por pifar a televisão. É porque não tem respaldo bíblico para isso. Você não vê Jesus instituindo a água como sendo elemento dispositivo para acionar a fé das pessoas. Você não vê. A água é símbolo da palavra de Deus, mas Jesus jamais instituiu a água como sendo um elemento que, depois de orado, comunique a presença dele, ou comunique o poder dele, ou acione a fé à luz da Bíblia. Que a questão aqui é usarmos os elementos instituídos pelo Senhor à luz da Bíblia, que as pessoas podem usar o que quiserem para acionarem suas fé, porém não estarão sendo leais ao texto sagrado. Essa fé pode até funcionar, mas não agrada a Deus. Essa fé pode até funcionar, mas não agrada a Deus. Lembra do episódio, por exemplo, de Moisés no deserto com o povo de Israel? O povo reclamando porque estava com sede. Moisés nos tirasse do Egito, nos trouxesse para esse deserto para morrermos de sede aqui. E começaram a murmurar, até que Moisés foi orar a Deus. E quando a gente ora, Deus fala com a gente. E quando a gente ora, a gente recebe direção de Deus. Se está precisando de direção de Deus, ore mais, busque mais ao Senhor em oração, leia mais a Bíblia, se aproxime mais de Deus, e Deus dirigirá a tua vida, como está escrito em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Aleluia, aleluia. E aí Deus fala com Moisés. Vai lá, Moisés, e fala com a rocha. Fale com a rocha, chegue diante da rocha, fale com ela, e dela vai sair água, e vai saciar o povo. Moisés já estava chateado, porque o povo estava no juízo dele, e reclamando, e reclamando, e reclamando. Moisés perdeu a paciência, pegou a vara e pá! Na rocha, bateu com a rocha, bateu com a vara na rocha. A indignação era tanta que ele é capaz de pegar a rocha e meter na vara, né? Mas ele ainda pegou só a vara e meteu na rocha. A pessoa com raiva faz muita coisa, né, irmão? Mas estava indignado, pegou a vara e tá na rocha, saiu água. Mas Deus mandou ele falar para sair água. Ele feriu a rocha, saiu água, saiu. Deus se agradou? Deus se agradou? Deus não se agradou. Desobedeceu a Deus e ainda assim funcionou, mas não agradou a Deus. O povo se importou com isso? O povo nem aí, irmão. O povo só queria beber da água, e beberam da água até umas horas, e não estavam nem aí se Moisés estava fazendo o que era certo, se Moisés estava fazendo o que era errado, se Moisés estava ou não agradando a Deus. O povo não estava nem aí. O problema é de Moisés.
Salvação individual. Cuide da sua salvação. Cuide da sua salvação. Cuide da sua salvação. Cuide da sua salvação. Amém, amados? O povo estava nem aí. Moisés desobedeceu a Deus, mas o povo queria era beber da água. O povo queria era matar a sede. Por causa disso, Deus chama Moisés. Diz: Moisés, vem aqui, vamos conversar. Veja aí a terra. Está vendo a terra? Pois fique só vendo, que você não vai entrar nela não. Cuidado para não ficar de fora da Canaã celestial. Por causa do que funciona, por causa do que dá certo. Procure agradar a Deus. Porque o que vai salvar as nossas almas é procurarmos sermos pessoas agradáveis a Deus. Amém, amados? Procuremos ser agradáveis a Deus. E só seremos agradáveis a Deus se nos empenharmos em fazer a sua vontade, se nos empenharmos em ser obediente à sua palavra, em sermos obedientes à sua ordem. Não se atenha ao que funciona, ao que simplesmente dá certo. Procure ver o que agrada a Deus e procure você agradar a Deus. Tem muita coisa por aí funcionando e dando certo, mas não está dentro da vontade de Deus, não está como Deus determina que seja. Funcionou. Em vez de ele falar, ele feriu a rocha. Funcionou, mas não agradou a Deus. Essa é a minha preocupação comigo. Essa é a minha preocupação com vocês, ovelhas. Ovelhas que congregam no templo do corpo de Cristo. Ovelhas que o Senhor tem me dado como ouvinte por esse mundo afora. Essa é a minha preocupação como pregador do evangelho que somos, e não fazedor de opinião, mas como pregador do evangelho que sou, de fazer com que você salve a sua alma. E para isso você precisa procurar agradar a Deus. E volto a dizer, não há como agradá-lo sem procurar obedecer a sua palavra. Então não existe nenhum outro elemento fora esses que eu vos disse: água ungida, confeito ungido, pão ungido. Nada que realmente faça com que a sua fé seja trabalhada à luz do que diz as Escrituras, de maneiras que agrada a Deus. A sua fé pode estar sendo estimulada através de diversos elementos extrabíblicos, mas a gente acabou de dizer que aquilo que está funcionando sem a devida lei vai causar dano, vai causar prejuízo. E no caso da vida humana, o maior prejuízo é a maldição da condenação eterna. Senhor, portanto, nos abençoe. Senhor, nos ajude, esclareça a mente de todos que ouviram essa palavra, e que a fé seja canalizada de acordo com o ensinamento da palavra de Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.